A paz de Jesus. Padrão. Então o negócio é a ovelha negra, às vezes. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Encarnam cães, gatos, cavalos. É que mudou-se para a pequena cidade onde moravam. Na revista Veja de hoje, Richard, Maílson da Nóbrega faz uma interessante correlação do capitalismo com vários textos da Bíblia. Será que os políticos resolveram estudar o Evangelho, Richard? Não, eu já li esse artigo do Maílson da Nóbrega, por sinal escreve muito bem, é um grande economista, colega nosso do Banco do Brasil, né? Foi funcionário do Banco do Brasil. O que o Maílson fala é o seguinte, que muita gente defende a ideia do socialismo. Né? Socialismo, o governo comandando tudo, ninguém tem propriedade, cai no comunismo. Que isso resolveria o problema da humanidade. Não resolve, porque o socialismo onde ele foi implantado, ele surgiu como uma ditadura do Estado. E pior, uma ditadura totalitária, aquela que impõe uma crença, que impõe um regime, uma maneira de pensar para o povo. O povo não tem liberdade nem de pensar. Não é o regime ideal. E o capitalismo, ele tem as suas vantagens na medida em que estimula a iniciativa individual, isso é fundamental em favor até da economia de um país. Se você, num regime comunista, você não tem que... Você trabalha numa fazenda, por exemplo, se você produzir, trabalhar bastante, você vai ter lá, digamos, 10 sacas de arroz por ano, e se você não produzir, não trabalhar, vai ter as mesmas 10 sacas, quer dizer, você não vai ter estímulo nenhum. Durante o regime comunista, o alcoolismo na Rússia atingiu a estratosfera. Um negócio preocupante. Aliás, ainda hoje existe lá, o alcoolismo. Por causa do tipo de regime, de maneira de lidar com as coisas. E o capitalismo, por sua vez, ele estimula muito a iniciativa individual, mas favorece também o comportamento egoístico, em que o cidadão quer ganhar cada vez mais, em detrimento daqueles que ganham cada vez menos. Também não serve. Nenhum ismo resolve o problema. Comunismo, socialismo, capitalismo, nada resolve o problema. Nada resolverá enquanto o homem for egoísta. No dia em que nós não formos egoístas, nós vivemos em função do todo, do conjunto e não em função dos nossos interesses pessoais, qualquer regime funcionará. Seja o comunista, capitalismo, democracia, qualquer funciona. Quando as pessoas começam a pensar no próximo, preocupadas mais com o semelhante do que consigo mesmas. A coisa seria por aí.